Você está nos assistindo simultaneamente pela Record News Rondônia, aqui na SIC TV, canal 31, pela Sky, canal 358, divulgando essa entrevista que certamente trará informações que todos vão ficar de olho para saber o que está acontecendo. Brito do INCRA. Precisa dizer mais alguma coisa? O nome do cara já diz quem ele é. Brito, prazer em tê-lo aqui, é uma honra receber no nosso programa. Para mim, Sérgio, uma honra estar aqui novamente com você e com todos os telespectadores, até porque o seu programa, além de falar a verdade, leva informações importantes para toda a sociedade de Rondônia, em particular Porto Velho. Brito, o INCRA foi vital em determinado momento em que Rondônia começou a surgir como estado, como uma região desenvolvida. Fez um trabalho importante e hoje, nos anos 2017, no século XXI, qual a importância do INCRA ainda para Rondônia? Sérgio, de fundamental importância. O INCRA, como você mesmo disse, o INCRA foi uma fusão do INTA com o IBRA em 1970, que criou o INCRA para fazer a colonização na Amazônia. E essa colonização, ela veio de encontro com a realidade que é Rondônia hoje. Dos 52 municípios que nós temos em Rondônia, 48 foram criados direta ou indiretamente com a presença do INCRA. Tanto que nós tivemos aqui, né, a extensão de diversos projetos de colonização e depois com os projetos de assentamentos, e rápido, dirigido, e com os projetos fundiários. É importante salientar que um estado de Rondônia hoje, com quase 2 milhões de habitantes, tem aproximadamente 100 mil imóveis de 0 a 100 hectares. De 0 a 100 hectares. Ou seja, pequenos proprietários. Porque Rondônia tem uma agricultura forte, porque Rondônia é um estado produtor, porque a produção de Rondônia, na sua grande maioria, são da agricultura familiar. Bom, esse tipo de, vamos dizer, colonização feita em Rondônia aconteceu em algum outro lugar do Brasil ou aqui nós somos melhor exemplo dessa questão? Não, aconteceu em alguns estados, como o Paraná. O Paraná teve uma colonização assim, parcial, certo? Outros estados do Brasil, quero crer que tiveram também assim, uma distribuição equitativa de terra, porém, aonde teve a maior concentração dessa distribuição, com ênfase na colonização, foi o então território federal de Rondônia, na década de 70 e na década de 80, e hoje estado de Rondônia, que tem essa quantidade enorme de habitantes, né? Rondônia, em 1970, tinha 100 mil habitantes. Era o município de Porto Velho, o município de Guajará-Mirim, só. E Costa Marques posteriormente, e a vila de Rondônia, que é de Paraná. Com 100 mil habitantes, todo esse território. E hoje Rondônia tem quase 2 milhões de habitantes. Eu quero crer, não vou entrar em polêmica aqui, que Rondônia passa de 2 milhões de habitantes. Eu não acredito que Rondônia tenha apenas 1 milhão e 800. Porque o censo do IBGE, que fora feito aqui, todas essas épocas, eu estou aqui há 37 anos, eu nunca fui censeado. Eu conheço diversos amigos meus que nunca foram censeados. Então eu acho que Rondônia passa de 2 milhões de habitantes. Mas tudo bem. Independente de qualquer coisa, Rondônia é um estado pujante, Rondônia é um estado importante da nação, da federação. Por quê? Porque aqui é o coração da Amazônia. Aqui vai passar toda a produção do Sudeste e do Centro-Oeste para a Ásia. Então aqui vai ser o corredor da produção. Por que esse processo de pequenas propriedades deu tão certo em Rondônia? É uma coisa... Talvez valha até um estudo mais profundo sobre isso, em nível internacional até. Não, já tem. Inclusive é o seguinte, o problema de Rondônia, o que aconteceu, é que a sequência não foi dada como foi feito no início. Por que nós temos hoje, assim, nós vamos entrar daqui a pouco nessas questões de conflito agrário, por que Rondônia hoje desponta no Brasil como um estado que está liderando a questão de conflito agrário? Porque, lamentavelmente, os governos que passaram, né, na República, eles não deram a importância devida para o estado de Rondônia e para outros estados da Amazônia no tocante à reforma agrária. Porque se continuasse sendo feito o trabalho que vinha sendo feito na década de 80 e na década de 90, com relação
relação à distribuição e ao ordenamento fundiário do estado de Rondônia, nós não teríamos tanto problema hoje. Nós temos muita gente, realmente, nós temos um estado que tem muita gente e precisa resolver algumas questões relacionadas ao campo. Mas, assim, o importante dizer é que essa falta de política, talvez, de estado para Rondônia com relação ao campo é que não deixou Rondônia ser maior do que é. E olha que o estado de Rondônia, comparado a outros estados da Federação Brasileira, é um estado que tem pouca crise. Aqui, pelo menos, você não vê funcionário falar que está com o salário atrasado. Aqui você não vê a pessoa falar que está desempregado, porque se ele quiser trabalhar ou no campo ou na cidade, ainda tem gente querendo empregar. Brito, o que os produtores pedem mais ao INCRA quando vão lá à procura de apoio? Aí você falou no tocante uma coisa importantíssima. Por exemplo, durante esses últimos 14, 15 anos, o INCRA perdeu um pouco da sua essência, do seu trabalho importante que ele vinha fazendo no estado de Rondônia. Eu assumi o INCRA pela terceira vez como superintendente agora, é a terceira vez que eu sou superintendente do INCRA no estado de Rondônia, agora há um ano. Fazia 15 anos que o INCRA não soltava um título de propriedade, um título de domínio para o agricultor. Poxa, o cara está lá 15, 20 anos, 30 anos no seu imóvel, ele precisa de ter a legitimidade, ele precisa de ser dono do seu pedaço de terra, até para ele buscar, alcançar, dar passos mais largos com relação a crescer na sua área, no seu imóvel, buscar um financiamento com juros subsidiados, buscar melhoria para ele, para sua família, para os seus filhos, poder dar melhor condição de vida para sua família e poder crescer. Mas infelizmente ficou esses 15 anos aí sem dar um título e criou essa demanda muito grande. E nós estamos num processo, Sérgio, dentro do INCRA hoje, titulando. Nós temos uma meta para titular esse ano, são 6.000 CCU e 2.000 títulos. Mas que é um CCU? Contrato de concessão de uso para os assentados que não têm documento nenhum. E os títulos de domínio. Só que eu estou tentando viabilizar uma melhora no nosso orçamento em Brasília para transformar 2.000 títulos para 6.000 títulos, entendeu? Triplicar nossa meta. Isso para esse ano de 2017. Então é uma meta assim bastante, uma meta bastante, como dizem, desafiadora? Desafiadora, mas eu não tenho medo do desafio porque eu tenho uma equipe boa, o INCRA tem funcionário competente, o INCRA tem pessoas que querem trabalhar e querem ajudar a melhorar a imagem do INCRA, tirar o INCRA da situação que está, da autoestima lá embaixo. Nós precisamos melhorar nossa casa e nós vamos melhorar. Durante décadas, desde que eu cheguei em Rondônia pela primeira vez, eu acho que há quase 30 anos, só se falava aqui na batalha pela titulação, a regularização fundiária. Isso foi começando a falar e nos últimos anos, então, se tornou um assunto tão importante que era a mote de todos os discursos. Agora nós temos uma lei nova sobre o assunto. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Essa lei, inclusive essa aqui, eu trouxe para te dar um exemplar dessa lei, que é a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Essa lei foi iniciada através da medida provisória 759, de 22 de dezembro de 2016. No qual o atual governo, o presidente da República, lançou mão de um desafio para juntar todos os institutos legais, que são as legislações, que regem a regularização fundiária urbana e rural no Brasil, e juntar tudo isso para aprimorar e melhorar, facilitar a vida do homem do campo, como do homem da cidade que não tem o seu domínio, que não tem a sua titularidade. Então essa lei que está aí na tua mão, ela veio com esse objetivo e veio com essa condição. O Congresso Nacional aprovou praticamente sem acrescentar e sem tirar nada. E diga-se de passagem, o INCRA de Rondônia, a nossa superintendência, foi a única do Brasil tempo hábil e apresentou para os senhores parlamentares de Rondônia e os senhores senadores 18 propostas de emendas aditivas e modificativas com o intuito de melhorar a situação do homem do campo. Então essa lei 13.465 de 11 de 7 de 17,
ela veio de encontro o quê? Facilitar, principalmente quem mora na cidade, tenha seu terreno, tenha sua estrutura e não tem seu terreno e não tem o seu documento. Nós temos aqui em Porto Velho, por exemplo, diversas situações fundiárias juridicamente constituídas. Terra particular, terra de domínio do INCRA, terra de domínio da União e uma série de situações. E às vezes você tinha a legislação arcaica de 1973, uma lei, a outra lei de 1976 que regia sobre essa matéria, mas não dava o resultado esperado para que a prefeitura pudesse fazer o quê? Dar o título para o cidadão ser dono da sua casa. E essa lei aqui agora, ela veio de encontro com isso, facilitou muita coisa, abriu muita coisa, melhorou muita coisa, deixou muita coisa bem transparente e facilitou o acesso ao cidadão ter o seu documento definitivo. Isso falando de regularização fundiária urbana. Agora, quando se fala de rural, que é a minha praia, que é onde eu trabalho, que é onde eu milito, que é onde o INCRA vai atuar nos projetos de assentamento, eu vou te dizer aqui, porque o tempo é curto, mas para você que está aí do outro lado da telinha, nos prestigiando com a sua audiência, dizer que essa lei trouxe o que para nós? O agricultor, dentro do projeto de assentamento do INCRA, que não conseguia pagar seu título, porque o valor que estava consignado no título era um valor acima da sua capacidade de pagamento, porque o valor cobrado era um valor exorbitante, essa lei diminuiu assim, consideravelmente não, diminuiu muito esse valor. Por exemplo, tinha título que o INCRA expedia, que estava para o cidadão pagar, no valor de 200, 300 mil reais. Hoje, esse título, o cara vai pagar o preço final dele na faixa de 8 mil reais. Até um módulo que é 60 hectares, a pessoa que está num assentamento de área desapropriada vai pagar o equivalente a 10% do valor mínimo dessa planilha referencial de preço. E quem está num projeto de assentamento que não é de área desapropriada, não vai pagar nada, até um módulo, vai ficar zerado o valor. Essa é uma das coisas boas que veio nessa lei. Outra coisa, você tem vários projetos de assentamento, nós temos 221 projetos de assentamento no estado de Rondônia, 227 projetos de assentamento. Tem diversos assentamentos que foi feito há 40 anos atrás. Aí o cara está lá, comprou o lote do vizinho, comprou o lote do outro, fizeram três áreas conjugadas. Mas não podia documentar, porque não tinha legislação própria para isso. Nessa nova lei, veio autorizando o INCRA regularizar até o limite de 4 módulos, ou seja, 240 hectares para um cidadão dentro do assentamento. E outros benefícios com relação a prazo de pagamento, com relação a condições resolutivas, com relação a uma infinidade de coisas que essa lei veio de encontro ao nosso agricultor. Nós estamos conversando com o Brito do INCRA, ele está nos explicando sobre essa nova lei, a Lei 13465, que está aqui comigo, que eu vou ler depois com atenção, que vai dar uma revolução no campo em Rondônia e em outros estados também. Brito, se eu sou um pequeno produtor e sofri 20 anos sem conseguir nada, não conseguia financiamento, não conseguia nada, o que isso aqui vai mudar na minha vida? Só para você ter uma ideia, só o BASA, eu não estou falando nem o Banco do Brasil, que também tem uma linha de crédito muito alta, só o BASA tem 1 bilhão e 34 milhões de reais para investir esse ano em Rondônia para a agricultura familiar, para os agricultores de Rondônia. O Banco do Brasil tem mais de 1 bilhão. O que acontece? Às vezes o banco quer investir, mas não tem como investir porque o cara não tem o domínio, tá? O que veio de encontro com essa situação? Facilitar a regularização fundiária desses cidadãos. Eu tive uma reunião com o superintendente do BASA e com o Banco do Brasil e etc. E nós nos colocamos à disposição, eu estou falando isso aqui ao vivo para vocês saberem, que o INCRA se colocou à disposição desses dois agentes financeiros para que, se tiver um assentamento do estado de Rondônia, que o agricultor já fora reconhecido como tal pelo INCRA, independentemente dele ter o título na mão, eu forneço a certidão para que o BASA possa financiar. Nós temos juros hoje de financiamentos, de Pronaf, de financiamento, de custeio, uma série de coisas com juros subsidiados, Sérgio, de 2% ao ano, de 2,5% ao ano. É coisa assim, é coisa que não existe isso na praça. E esse agricultor tem que ter acesso a esse financiamento. Para ter acesso tem que ter um documento. Nós temos que respeitar também, é importante dizer, porque não adianta falar que só em desenvolvimento, só em progresso, se nós não respeitarmos o meio ambiente. É importante que os agricultores tenham em mente que ele é obrigado, dentro do espaço da Amazônia Legal, respeitar a área de reserva legal. Nós temos aqui na Amazônia 80% da área
tem que ser preservada, exceto aquelas antes de 2008, que já tinham sido explorado com o antigo Código Florestal até o limite de 50%. Então, quem explorou 50% até 2008 não tem que recuperar 30%, não. Ele continua com 50% dele trabalhando normalmente. Aquele cidadão que tinha acima de 240 hectares, isso é importante a pessoa saber, que muita gente não sabe desse detalhe. Então é assim, ó, até 4 módulos, você desmatou, você tem 240 hectares, você desmatou, hipoteticamente, você só poderia desmatar até 2008, 120, que era metade. Se você desmatou os 200 e tem 40 de reserva, você não é obrigado a fazer a compensação florestal desse desmatamento acima dos 50%. Agora, se você passou dos 240, você é obrigado. Aí você é obrigado a fazer a composição florestal daquilo que ultrapassou os 50%. Entendeu? Entendi. Agora, hoje você também não pode desmatar além dos 20%. Então, quem tem a terra hoje, se tiver 100 hectares, e ele tem 10 hectares desmatado, ele pode chegar até o limite de 20%, desde que ele faça com autorização dos órgãos ambientais e com um projeto previamente apresentado. Então, essa questão ambiental, nós temos aí hoje que corrige muita coisa, muita distorção, até que resolve praticamente a vida do assentado, é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Você tem que fazer o CAR. Você tem que procurar os órgãos competentes, a nossa Emater. Eu quero aqui dizer que a Emater de Rondônia é uma parceira do INCRA, a Secretaria do Meio Ambiente também é parceiro do INCRA, nós trabalhamos em conjunto. Você pode fazer o seu cadastro ambiental rural, junto com a Emater, junto com a SEDAM. Por quê? Porque você está se preservando e você está procurando se regularizar ambientalmente. Que no CAR você vai estar especificando as áreas de APPs, que onde não pode ser desmatado, e a área da reserva legal. E com o CAR na mão, e com o documento do INCRA na mão, você vai no banco e tem um dinheiro na mão. Pois é, imagino que o salto de produção, de qualidade de produção, do agronegócio em Rondônia, o que vai isso representar, né? Não, você vê, por exemplo, engraçado, em cima disso que você está falando, basta ver a Rondônia Rural Show. A Rondônia Rural Show, ela é um sucesso, por quê? Porque trabalha com o homem do campo, com a agricultura, vende tudo ali, vende tudo, desde artesanato até os maiores tratores, maiores de tecnologia. Então, quer dizer, Rondônia é um estado promissor. Ninguém segura isso aqui, Sérgio. Ninguém segura isso aqui. Agora, tomara, mas a gente tem que ter gente séria nos mandando. Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça desordenadamente. Com os devidos cuidados ambientais, como eu disse aqui, nós temos que respeitar as leis, porque não é só chegar e meter o motosserra para dentro e achar que isso aqui é na época de 40 anos atrás. Não, mudou tudo. Só que o que Rondônia tem desmatado, hoje eu vou falar uma coisa para você aqui. Rondônia tem quase 24 milhões de hectares. Rondônia tem 12 milhões de hectares. Aqui nós temos zoneamento. Nosso aqui é o zoneamento socioecológico econômico do estado de Rondônia. É aprovado através da Lei Complementar 233 do ano 2000. Esse zoneamento, ele ordenou o espaço territorial de Rondônia com relação às áreas que foram preservadas e às áreas que podem ser trabalhadas com agricultura e pecuária. Então, essa foi separada em 3 zonas, zona 1, 2 e 3. A zona 3 é a área de reserva indígena, parques nacionais, florestais, de preservação de uso especial. A zona 2 é a área de reservas florestais, como Resex, reserva extrativista e assim sucessivamente. E a zona 1 é onde você pode produzir. A zona 1 tem um limite desses 24 milhões de hectares, aproximadamente, de a metade, 12 milhões. Então, Rondônia, Sérgio, não precisa desmatar uma árvore mais. O que Rondônia tem desmatado deve estar em torno hoje de 35, 36. O que Rondônia tem desmatado é o necessário para Rondônia ser um dos maiores produtores desse país. Então, basta o que o atual governo, o governo do Dr. Confúcio, tem feito isso. Ele tem dado incentivo para o agricultor produzir, ele tem distribuído calcário, ele tem distribuído uma série de fomentos que ajudam o agricultor a melhorar a sua renda. Agora, o que eu quero dizer? O importante dizer é que nesse espaço que já está desmatado é o suficiente para a gente produzir 4 vezes mais do que Rondônia produz hoje. Você está entendendo? Porque Rondônia tem uma distribuição ordenada. Aqui nós temos a região central do estado, que é onde tem o maior número de propriedade pequena. Nós temos regiões aqui da Zona da Mata que produzem muito café. Nós temos aqui a região de Ariquemes, que produz muito grão. Tem o Cone Sul está entrando. Quer dizer, Rondônia é bem distribuído na produção. Se eu sou agricultor, se eu sou pequeno agricultor, eu sou agricultor familiar e quero regularizar minha terra já,
correndo, posso fazer isso ou ainda tem que esperar algumas Não é assim que funciona. Por exemplo, existem as normas para isso. Essa lei, ela já foi sancionada. Eu fui na sanção dela agora, dia 11, em Brasília. Agora vai sair um decreto regulamentando essa lei. Por quê? Porque na lei está dizendo assim, ó, o INCRA poderá regularizar até o limite de 4 módulos dentro do assentamento. E o decreto vai vir dizendo de que forma você pode fazer isso. Entendi. Quem é o cidadão que vai poder titular isso, qual é o perfil dele, uma série de coisas. Mas o importante disso tudo, independente do decreto que vai vir para regularizar isso, a facilidade que nós temos hoje é porque nós temos que ter os cuidados das normas. Um projeto de assentamento, ele tem que estar, no mínimo, georreferenciado o seu perímetro. O perímetro é tudo que envolve o projeto, o círculo do projeto, ou o quadro do projeto, o quadrado do projeto. Então, o georreferenciamento das parcelas pode ser feito depois. Mas o georreferenciamento está na lei, está na norma, é um item obrigatório para que o cidadão tenha o título. Então nós estamos trabalhando para fazer o geo do perímetro e nós estamos emitindo os títulos, tá? Aí os valores que saíram alterados com valores altos anteriormente, eles vão, o cidadão, você que está aí me ouvindo, que recebeu o seu título com um valor alto aí, fica tranquilo, porque a nova pauta referencial de preços do INCRA é a nível nacional. Tem 4 municípios em Rondônia com preço diferenciado. O município de Vilhena, o município de Pimenta Bueno, o município de Cacoal, não, o município de Vilhena, o município de Cacoal, o município de Machadinho do Oeste e o município de Pimenta Bueno. Esses 4 municípios saíram com valores, excetuando Machadinho, que foi R$473 por hectare, os outros foram R$661 por hectare, o valor mínimo. E o restante do estado foi R$1.657 por hectare. Aí você pega esse valor e deduz ele para quem tem até um módulo que são 60 hectares, 10% desse valor. Então, por que eu falei para você que um cara que tem hoje, um cidadão que tem hoje 60 hectares vai pagar R$8.000? Você multiplica 60 vezes 167 e você vai ver quanto dá. Se você tiver dinheiro para pagar à vista, você pode ser deduzido esse valor e até 20%. É desse Incrível, incrível. Brito, por que Rondônia ainda tem confrontos, mortes? A LCP, a Liga dos Camponeses Pobres, aliás, essa semana destruiu mais uma fazenda. Essa lei vai ajudar a acabar com isso ou é só no papel? Olha, a lei que está aí, o que foi aprovado, diz assim: a prioridade de quem será assentado daqui para frente são as pessoas que estão lá no município. Então serão feitos editais de chamamento. Então os acampamentos não vai ser prioridade na ordem do dia, de acordo com a lei. É fato que o estado de Rondônia hoje está atravessando um momento dificílimo. Peguei isso aí na minha mão, digo para você com muita tranquilidade. Eu sou operador, eu sou profissional da reforma agrária, sou funcionário de carreira do INCRA. Quando eu fui superintendente há 20 anos atrás, entreguei a superintendência para o meu sucessor sem nenhum acampamento no estado de Rondônia. Hoje nós temos 106 áreas ocupadas, nós temos 8.759 famílias de bairro da lona, 64 acampamentos, numa situação horrível, uma situação de guerra, uma situação de mortandade, uma situação difícil de trabalhar, o que nós pegamos, aonde nós temos limitações para poder fazer obtenção de terra, só podemos obter terra para fazer a destinação, aonde está inserido na zona 1 do zoneamento, nós não podemos ultrapassar esse limite. Então nós temos um espaço pequeno, onde nós não temos quase nada que é improdutivo e com poucas opções para destinar. Então o que veio na lei aí agora é assim, Sérgio, nós temos assim a possibilidade de trabalhar com o município, de municipalizar essa situação, o INCRA com o município, escolher os próximos assentados nas áreas que serão alvos de obtenção, através do processo de desapropriação. Esse é o que está na lei. Agora, eu não estou aqui dizendo que nós vamos virar as costas para o que está acontecendo hoje em Rondônia. Nós temos hoje já vários processos de andamento. Eu assumi a superintendência e assumi a responsabilidade junto ao presidente do INCRA, aos diretores do INCRA em Brasília, ao governador, à bancada federal de Rondônia, de tentar melhorar, diminuir esse clima de tensão que está em Rondônia. Então nós temos 12 processos hoje em andamentos para Brasília para ser feita a desapropriação. Quero crer que nesses 12 processos, onde tem conflitos e tem morrido gente, se nós conseguirmos
até final do ano, fechar essa pauta com esses 12 processos, nós vamos assentar aproximadamente aí umas 2.000 famílias, de 1.500 a 2.000 famílias. Assentando isso, não vai resolver o problema do Estado, mas vai diminuir a tensão. É verdade. E principalmente dessas áreas que tem mais conflito. O Brito tem que voltar aqui muitas vezes, nós temos que conversar muito mais sobre isso. Aqui nós temos o nosso adversário, que é o tempo, né? O tempo é um terror. Brito, 30 segundos para você deixar uma mensagem para os nossos produtores e colocar o INCRA à disposição. Eu quero dizer para os senhores produtores que estão nos ouvindo, agradecer você, seu programa, a SIC TV, porque eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade de ouro. Nós do INCRA, funcionário do INCRA, dizer para você, colocar à disposição o nosso trabalho, o nosso serviço. Quero dizer que nós estamos dia e noite lutando para melhorar, para trabalhar em prol do nosso agricultor, principalmente aquele que não sabe andar sozinho. Pode ter certeza que nós vamos vencer essa dificuldade. Você sabe quem tira o Brasil da crise? É o campo. É o senhor que está aí no campo, responsável pela piscicultura, responsável pela agricultura, responsável pela pecuária, é o senhor que tira o Brasil da crise. Pode ter certeza que nós do INCRA estamos do seu lado para melhorar mais ainda esse estado importante da nação brasileira, que é o estado de Rondônia. Muito obrigado por essa oportunidade.